Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. Glória a Deus. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as tuas enfermidades. Não haverá alguma que aborde, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Palavra viva. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, esta leitura que nós fizemos do livro do Êxodo, se nós pudermos entender e o que está escrito, nós já temos a resposta. Okay? No versículo 25, aí diz que se servirmos ao Senhor, nosso Deus, Ele nos abençoará. Mas antes disso, vamos entender o que está no versículo 24. Não te inclinarás diante dos deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, primeiramente vou dizer que nosso Deus, Ele é verbo que se fez carne. Nosso Deus é Deus que se revelou ao povo de Israel, que nós chamamos Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Deus de Moisés e Josué. O nosso Deus é Deus que obriga as pessoas a não fazer nenhuma imagem, nem que há nos céus, nem nas águas, nem debaixo das águas, nem nas servas, nem no sítio. É esse Deus que diz que não te inclinarás diante dos seus deuses, nem ouvirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. Nosso Deus é contra a estátua. Por que estou a dizer isso? Como nós pegamos há dias atrás, falamos que o meu povo se perde por falta de conhecimento. No livro de Oséias, que lemos que eles pegavam paus e metiam em frente e começavam a adorar os paus. Mas hoje, a partir deste capítulo, nós entendemos que para recebermos bênção da parte de Deus vivo, Deus da Bíblia, primeiramente temos que servir a Ele. Agora, se temos que servir a Deus e Ele vai nos abençoar, nos dará pão, nos dará água, vai tirar do meio doenças, vai tirar a mulher que não pode, já não haverá mulher que vai abortar, já não haverá mulher que nunca vai falar que não, nunca fiz filho, estéril. E Ele vai cumprir com dias que Ele deu para nós aqui na terra. Meus irmãos, vamos entender o que a palavra diz. Vamos entender que o Espírito está a nos falar aqui, porque quem inspirou o homem para escrever a Bíblia foi o Espírito Santo. Então é Ele que está a falar conosco através da palavra, que é Deus. Deus a falar conosco através da sua voz, que é a palavra. Então, meus irmãos, vamos entender que aquele povo, os sacerdotes conduziram o povo à destruição porque não pregavam a verdade e praticavam o que o povo praticava. Mas hoje nós estamos a trazer a mesma luz daquele povo que se destruiu por falta de conhecimento. É a mesma coisa que hoje pode acontecer conosco, que reclamamos bênção, mas não recebemos bênção também por falta de conhecimento. Qual é esse conhecimento? De servir o Senhor. Para nós entender que tipo de servir o Senhor, o que é servir o Senhor, é esse que eu estou a dizer, que prestar culto ao Senhor é servir ao Senhor. Como é que nós prestamos culto ao Senhor? Eu estive a conversar com o irmão Varito hoje, esse profeta. Eu não estou aí na igreja, será que assim é complicado? Porque o meu trabalho não favorece eu ir na igreja. Eu disse uma coisa a ele: o problema não é ir na igreja. O problema é meditar, estar firme na palavra de Deus e fazer o bem. Fazer o que Deus quer, isso é prestar culto ao Senhor. Fazer a vontade de Deus é prestar culto ao Senhor. Qual é a vontade dele? Se nós voltar no versículo 24, aí nos traz uma luz. Mas se nós ir lá, começarmos a ler a partir do
dos versículos 22, vamos entender que aí diz, se nós escutarmos a voz de Deus e fizermos tudo o que Ele fala, o que Deus manda, Ele será inimigo dos nossos inimigos. Aí no versículo 22 da mesma passagem, no livro capítulo 23 do Êxodo, disse isso. Se nós escutarmos a voz dele e fizermos tudo do jeito que ele manda, então Deus, nosso Deus, vai ser inimigo dos nossos inimigos. Vai ser adversário dos nossos adversários. Porque ele vai pôr o anjo dele diante de nós para nos cuidar. O anjo dele vai estar diante de nós para abrir as terras, para nos levar até onde estão os nossos inimigos, e os nossos inimigos nos darão as costas, como está aí no livro, no versículo 27. Bom, mas esse prestar culto ao Senhor, servir ao Senhor, profeta, o que é isso? Entendamos, meus irmãos. Prestar culto ao Senhor é renunciar àquilo que desagrada a Deus. Tipo que no versículo 24 nos diz que não inclinarás diante dos seus deuses. Quais são esses deuses? Esses deuses são aqueles deuses que o povo de Israel ia encontrar nas terras que ele ia andar, nos cananeus, amém? Nas terras que ele ia andar, nos cananeus, nos jebuseus, nos hititas. São esses povos onde ele ia passar, que são os seus inimigos, que tinham deuses. Então, hoje em dia, algumas pessoas, quando entraram na realidade, tinha alguns israelitas que adoraram esses deuses. E pegaram aquelas práticas também que eram negativas dos egípcios, também aplicavam na sua caminhada com Deus. Oh my God! Hoje é a mesma coisa que nós tornamos cristãos, mas queremos fazer coisas que cristão não pode fazer. Isso automaticamente é servir a outros deuses, mesmo sem estátuas. Mesmo alguns hoje ainda estão diante da estátua a pedir ajuda à estátua, mas pensando que quando recebe algo, Deus é quem está a dar. Meu irmão, conheces a verdade te libertará. Deus nunca vai nos atender quando estivermos diante de uma estátua. Mas se formos enganados e levados diante das estátuas, nós buscar Deus Espírito em verdade, o verdadeiro Deus vai nos tirar daquele meio para nos revelar o seu caminho, a sua vontade e o seu querer perfeito e agradável nas nossas vidas, que é a bênção. Por quê? Porque quando nós damos ouvidos aos pagãos, quando nós damos ouvidos a outros deuses, através dos nossos desejos, ser os desejos deles e fazer as mesmas coisas que eles fazem, automaticamente estamos a prestar culto a esses deuses. Quando nós estamos a fazer aquilo que aquele que não conhece Deus faz, tipo que ele não ama seus inimigos, ele amaldiçoa seus inimigos. E se nós estivermos a fazer as mesmas coisas, ao mesmo tempo estamos a cultuar ao diabo. Porque aquele que não conhece Deus cultua o diabo inconscientemente. E hoje muitos cristãos estamos em Cristo, mas estamos a prestar cultos ao diabo sem saber. Estamos a chorar, queremos bênção. Na realidade, a palavra bênção é um pacote. É um pacote que vem de Deus, que pode ser espiritual, mas tudo que nós recebemos na carne é porque começa no Espírito, porque Deus é Espírito, está nos entregando o Espírito, e isso vai se refletir na carne, vai se revelar na carne as bênçãos que nós recebemos da parte de Deus. Glória. Então, quando nós não prestamos culto aos deuses, quando nós não prestamos cultos ao adversário de Deus, nós estamos a falar: Pai, nós te amamos, nós queremos te servir. Você que precisa comprar casa, Deus sabe que essa é a tua vontade. Você que precisa da cura, Deus sabe que essa é a tua vontade. Você que precisa de ter um novo emprego, Deus sabe que essa é a tua vontade. Você que precisa de ter emprego, porque estás parado, Deus sabe que essa é a tua vontade. Então, se você recebe emprego, é bênção. Se recebe saúde, é bênção. Se recebe paz, é bênção. Se recebe cura, é bênção. Se recebe transformação, salvação, é bênção.
primeira bênção que Deus vai te dar quando você entender que temos que prestar culto a Ele é a salvação. Depois o resto. Por quê? Tudo isso que nós estamos a precisar, que eu disse que a bênção é um pacote que lá dentro encontramos isso tudo. O segredo é nós adorar a Deus em tudo que nós vivemos, em tudo que nós passamos, em tudo e aonde nós andamos. Como é que vou servir a Deus? Servir a Deus é adorar a Deus. A Bíblia nos indica que Deus só nos chama para lhe adorar. Orar é estar na presença de Deus, conversar com Ele. Mas fizemos pouco. Como? As nossas palavras no momento da oração são de exaltação, mas as nossas práticas são de pisar Deus em nossas vidas. Pai, tem misericórdia de nós. Por quê? Porque nós clamamos dia e noite. Pai, ajuda, Pai, ajuda. Porque estás a dobrar o joelho, queres orar 2 horas de tempo, pensando que 2 horas de tempo é que vai ser o resultado. Pensando em fazer sacrifícios de ofertas grandes, pensando assim que vais ter a bênção. Não, naquele dia eu dei X, Deus me abençoou. Deus não é bingo, Deus não é jackpot, Deus não é um jogo que você põe um bocado para ganhar muito. Deus não tem prazer nessas ofertas. Deus tem prazer naquele que lhe oferece culto, naquele que lhe adora, não é naquele que lhe oferta. Porque quando nós estamos a adorar a Deus, quer dizer que nós estamos a orar sem cessar. Sem cessar como? Onde eu andar, vou falar dele. Onde eu tiver que fazer algo, vou analisar. Jesus, se estivesse aqui, como é que Jesus ia resolver esse problema? Como é que Jesus ia fazer isso? Então, lá na Bíblia, Jesus, quando tinha um caso desse, Jesus fez isso. Então, quando eu estou a fazer isso, estou a adorar a Deus. Quando eu estou a abandonar o mal, estou a fazer o bem, estou a adorar a Deus. E quando eu estiver na igreja um dia, quando eu estiver na igreja uma vez, antes mesmo que eu falo, Pai, Deus já ouviu a intenção que me levou nessa igreja, porque no dia a dia o meu a fazer lhe glorifica nos meus colegas, lhe glorifica na minha família, lhe glorifica nos meus vizinhos, lhe glorifica em todas as formas que eu vivo. Adorar a Deus não é falar obrigado, Pai, por me dar pão, não é falar, Pai, obrigado por me tirar a doença, não é falar, Pai, obrigado por curar o meu irmão, minha irmã. Mas adorar a Deus é abandonar o mal. Isso é servir a Deus. E aí o mal vai sair do meio de nós. E aí as curas vão vir. E aí a paz virá. E aí haverá transformação. Glória a Deus. Haverá transformação e mudanças. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Deus é inexplicável. Então, quando nós começamos a ter essas práticas, nos inclinando no bem e aborrecer o mal, como está no livro de Amós, capítulo 5, no versículo 14 e 15, que aborreça o mal e faça o bem, estabeleça justiças nos vossos tribunais, aí nós vamos começar a receber as bênçãos de Deus. Porque quando nós não conseguimos adorar a Deus com as nossas práticas, só com louvores, mas nós fizemos coisas abomináveis, coisas que não exaltam Ele. Isso demonstra que, primeiramente, ainda não somos salvos. Isso, quando mostra que não somos salvos, é que ainda não começamos a receber as bênçãos de Deus. Porque Deus tem prazer em nos dar a salvação do que nos dar casa nova, carro bonito, do que nos dar o que nós queremos. Porque adorar a Deus, meus irmãos, é fazer a vontade de Deus. Jesus adorava a Deus em todas as formas. Na forma de perdoar os outros. Quando você perdoa o teu inimigo, quando você perdoa quem te fez mal, quando você perdoa aquele que falhou contigo, você está a adorar a Deus. Adorar a Deus é buscar os atributos de Deus, praticá-lo dia a dia. Mostrar misericórdia onde você andar. Mostrar compaixão onde você andar.
Mostrar amor onde você anda. Mostrar a forma de você vai consolar os outros. Não condenar, não julgar, mas julgar as práticas negativas, não julgar o outro, mas julgar as práticas que os outros vão mostrar. Isso é servir ao Senhor. E assim você receberá as bênçãos. Na tua casa, a enfermidade já não terá poder, porque você mostra Deus nos outros através do teus afazeres. Porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Se nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, e nós andamos como Deus quer que nós andamos, que façamos o bem, então nós estamos a mostrar Deus aos outros. Enquanto os outros vejam Deus em mim, automaticamente essas palavras de servir ao Senhor, eu já meti em prática. Com isso, o nosso Deus, que é misericordioso, tão bondoso, cheio de bênçãos para nos dar, vai começar a fazer o quê? Vai começar a abençoar o nosso pão, vai começar a abençoar a nossa água, vai começar a abençoar a nossa saúde, vai arrancar as doenças no meio de nós, vai arrancar os abortos no meio da família, vai arrancar a esterilidade no meio da família. Qual é a família? Meus irmãos, esse grupo não está aqui por estar. Aqui somos família em Cristo Jesus. Então, quando nós fizermos o bem, entendemos que o profeta está aqui a falar e pomos em prática aqui, porque é a vontade de Deus, não é a vontade do profeta, porque o profeta está lá na Bíblia. O Espírito Santo está descodificado o que estamos entendendo. Meu irmão, você receberá as bênçãos. Você que precisa de ter cura, receba a cura através desse entendimento. Você que precisa de filho, receba filho através desse entendimento. Você que precisa de paz, receba a paz através desse entendimento. Você que precisa de qualquer agir de Deus, então receba através desse entendimento, põe em prática. 3 meses é muito, a tua mulher vai ficar grávida. 3 meses é muito, irmã, vai ficar grávida. Um dia é muito, ainda hoje, se entenderes o que eu estou a falar, o pão não vai te faltar em casa. Saúde não vai te faltar no teu corpo. Cura não vai te faltar. Porque Deus não precisa você lhe oferecer. Deus tem para te dar. Eu sei o que você tem para dar para Deus. Não tem nada para lhe dar. É só servi-lo. É a única coisa que temos que lhe dar. Eu acho que é isso. Se nós prestarmos culto a Ele, então as bênçãos vão começar a vir, a vir, a vir. Amém?